Bom, pessoal, é um fato, né, que a vida ela é curta, mas a gente nunca espera que aconteça tão cedo assim de um jovem simplesmente partir com essa idade, tá? O Corinthians acabou de fazer a publicação aqui do falecimento, né, do atacante português do Liverpool, o Diego Jota, e o seu irmão André Silva, jogador do Peñarol de Portugal. Após um acidente de carro na cidade de Zamora, na Espanha, o Corinthians deseja os mais sinceros sentimentos a amigos, fãs e familiares. Esse cara aqui é de seleção portuguesa, né? E sabe o que é pior? Ele tinha acabado de casar, fazem 5 dias que ele casou. E eu imagino a dor, né, tanto da esposa, eu imagino também a dor tanto da mãe, por perder basicamente não, fato, 2 filhos num acidente trágico como esse. A vida é curta e faz a gente repensar e refletir muitas coisas, né? E como eu sou cristão, então eu penso sempre na minha vida com Deus, com o Senhor, enfim. O Cristiano Ronaldo postou aqui, galera, não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na seleção, ainda agora tinha casado a tua família, a tua mulher e aos teus filhos. Envio meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estará para sempre com eles. Descanse em paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta. Cristiano Ronaldo publicou também aqui no Twitter. Enfim, galera, triste, né? Triste. Mas a gente vai seguir aqui com todas as informações do Corinthians, já mudando de assunto rapidamente, tema do vídeo, da capa, enfim. O Cássio falou sobre a sua saída ali do Corinthians num podcast, onde ele foi entrevistado, enfim, referente ao Cruzeiro, atual goleiro do Cruzeiro, né? E ele falou sobre a sua saída do Corinthians, que foi a melhor coisa, né, que aconteceu pra ele naquele momento. Vamos ver um trechinho aqui e eu já comento algumas coisas com vocês, beleza? Bora lá. Quando eu saí do Corinthians, hoje olhando com mais calma, eu acho que quando eu saí do Corinthians foi a melhor coisa pros dois lados, pro Corinthians e pra mim, porque eu não tinha forças para poder ajudar naquele momento e eu tava numa depressão meio profunda, assim, sabe? Quem me conhece, tanto que quando eu cheguei no Cruzeiro, os caras falavam, pô, cara, tu chegou com o olho fundo aqui, tu tava teu semblante era totalmente diferente do que tu tem hoje e tal, assim, só que às vezes a gente precisa de ajuda, assim, se vocês não têm ajuda da pessoa certa, das pessoas certas, não sei se você vai conseguir evoluir, sabe? Galera, vamos lá. Referente ao Cássio. Não é defendendo o Cássio nem nada, ele é ídolo do Corinthians, né? Vai sempre continuar sendo ídolo, um dos maiores, se não o maior, enfim. Triste foi a forma como ele saiu, né? Sem querer se despedir, sei lá, num jogo oficial com a torcida do Corinthians, ele não quis isso, também não quis permanecer no banco. Eu acho que é compreensível ele realmente, né, se ele teve realmente essa depressão, se ele estava ruim, né, é compreensível, e também tinha chegado o momento do Cássio, ele não podia mais ser titular dessa equipe, tá? Mas eu entendo um pouco o lado dele, porque se você pegar, antes dele sair do Corinthians, o Corinthians estava numa má fase terrível, estava numa fase horrível, né? E aí, os BOs que acontecia, o Cássio era praticamente utilizado como escudo, né? Essa é a real, é a minha opinião. O Cássio era muito utilizado como um escudo, tanto para a diretoria do Corinthians, para o elenco, enfim. Por ele ser o cara, né, o ídolo, o capitão da equipe, campeão de 2012, então muita coisa ia para cima do Cássio, que até não deveria ir, até certa parte da pressão da torcida do Corinthians. Tudo o que acontecia era o Cássio, e isso ele já falou diversas vezes em várias entrevistas, enfim, que ele apanhava igual cachorro e tudo mais, e eu acho um pouco compreensível, tá, porque sempre sobrava pro Cássio. Claro, ele tinha as falhas dele, e aí nesse momento, obviamente, ele tinha que ser criticado, mas era meio que estava visível que ele não estava muito bem, não estava se sentindo confortável, estava irritado com a diretoria do Corinthians. Então, tipo assim, aí cobria basicamente os BOs da diretoria do Duílio, a pressão. E aí veio com o Augusto Melo a mesma coisa, né? Inicialmente não estava bem, enfim, aí ele decidiu sair. Eu acho só que a forma que o Cássio saiu do Corinthians não foi legal e não foi interessante para a torcida, tá? E essa fica a crítica. Tem alguns torcedores dizendo aqui, ó. Tenho certeza, torcedor do Corinthians jamais irá julgar o Cássio. Pra mim, você é meu ídolo. Ídolo, mas não dava mais. Obrigado por tudo. O Anderson comentou aqui, o teu problema é não saber a hora de parar, só isso. Bom, enfim, vai ter sempre as críticas, as opiniões. O que você acha da saída do Cássio e do que ele falou aí sobre o Corinthians? Comenta aí. E bora comentar outras coisas que acabou de sair, que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é a questão do Carlos Vinícius, né? O Corinthians abriu negociações com o staff do atacante, isso daqui é notícia do André Hernan, tá? Jornalista. O Corinthians abriu negociações aí com o atacante para tentar um acordo para a contratação do ex-Fulham da Inglaterra.
A chegada sem custo de transferência é vista com bons olhos nos bastidores do Timão, que buscam camisa 9 para disputar posição com Yuri Alberto. As conversas ainda estão em estágio inicial, tá? Bom, chegaria sem custos financeiros, é o que o Corinthians está podendo no mercado. E aqui, esse Carlos Vinícius, 30 anos, tem bastante experiência, passou por vários clubes, parece que atualmente não está muito bem. Eu não sei se uma mudança de área seria interessante para esse atacante aqui, competir com o Yuri Alberto, ou de verdade, vai que acontece uma saída do Yuri, né? Pois é. A gente não sabe, né, como que essa diretoria tá trabalhando aí nos bastidores. De fato, a gente não sabe. Tá. Carlos Vinícius, o que vocês acham aí dessa contratação? Passou por diversos clubes. Tem aqui uma estatística dele, né, de 254 partidas, tá? Na carreira, 95 gols e 12 assistências, tá? O atacante de 30 anos tem passagem por Santos, Palmeiras, Caldense, Mônaco, Tottenham, PSV e Fulham. O jogador chegaria sem custos ao Corinthians, tá? Notícia do André Hernan, que trouxe aí, e aí é óbvio, né? Aí tem uns comentários aqui, ó. Não temos um zagueiro confiável também, e defensor, é mais barato que um atacante, o Guilherme comentou aqui. Dependendo do salário, é uma aposta, o Rogério, né? Dependendo do salário, é uma aposta válida. Essa é a garimpada que precisamos fazer e não gastar 7 milhões de euros no Biel. Bom, já entrando nesse assunto aqui, vai aproveitar já pra falar, o Biel, cara, de verdade, galera, eu vou deixar falar do Marco Belo e já comento com vocês aí. Eu só acho o seguinte, é uma promessa, não é nenhum jogador de seleção brasileira, nenhum jogador consagrado. Então, independentemente de nome, não estou falando do Biel, ele pode vir, dar certo, virar ídolo do Corinthians, mas independente de nome, um time como o Corinthians, que não tem dinheiro, contratar uma aposta por 7 milhões de euros, é igual pagar os 5 milhões de dólares no Félix Torres, pode dar certo ou não, mas é muita grana. Se o Corinthians gastasse 7 milhões de euros, sei lá arrumando dinheiro da onde, pra comprar o Talisca, pra comprar o Firmino, pra comprar um cara que já passou pela seleção brasileira, é uma coisa. 7 milhões de euros pra você apostar, tem time que pode fazer isso. O Botafogo pode gastar 7 milhões de euros em uma aposta. O Corinthians não pode gastar 7 milhões de euros em uma aposta, até porque se o Corinthians gastar 7 milhões de euros em uma aposta, não vai poder mais comprar jogador nenhum, porque provavelmente é o único dinheiro que o Corinthians vai arrumar pra essa janela de transferências. É diferente de você ter 50 milhões de euros pra gastar e gastar 7 em um, 3 em outro, 10 em outro. Então, eu acho que é muita grana, independente do nome do cara. Não tô falando que o cara não vai dar certo, é uma aposta. Bom, vamos lá, galera. As notícias iniciais é que o Corinthians estava tentando um acordo para comprar parte dos direitos do jogador, isso foi a notícia que eu trouxe para vocês, estava repercutindo, para comprar parte dos direitos do jogador e ele vir ao Corinthians e não comprar por 7 milhões, cerca de quase 50 milhões de reais. Vamos lá. Você comprar um jogador por quase 50 milhões de reais só pode ser uma piada da diretoria do Corinthians com o torcedor. Só pode ser uma piada. Eu acho que esse jogador que é uma aposta, eu acho que vingaria até no Timão, tá? Ele ganhou uma certa experiência lá no Sporting, tem bastante velocidade, é driblador. E outra questão que eu quero trazer aqui pra vocês, que um adendo, né? Ele faz esse meio campo, mas ele é ponta, tá, galera? Eu acho que eu até errei nessa questão aí. Mas ele é um ponta, driblador, tá? Ele faz a ponta. É o tipo de jogador que o Dorival Júnior quer, tá? Mas aqui, de verdade, você pagar 50 milhões nisso aqui, aí já é demais, é tiração, né? Com a cara do torcedor que compra camisa, que compra ingresso, que compra os produtos do clube, que rentabiliza pro clube. Tipo assim, é um tapa na cara, né? Como os negócios são feitos nessa diretoria do Corinthians. Eu espero que isso aqui não se concretize, você comprar um jogador por 50 milhões, tá? Não se concretize. Porque até os jornais, tô colocando aí pra você, os jornais de Portugal, jornais lá de esporte e do esporte, estão agradecendo porque o Corinthians tá fazendo uma boa pros caras. Então o jogador não vai bem por lá, os caras lucram em cima, porque o Sport comprou o Biel por 6 milhões de euros, e se o Corinthians comprar, vai comprar mais caro, e aí vai sair, os caras ainda vão sair com lucro, e vão tirar um jogador que não tá vingando por lá, né? Os caras estão agradecendo pelo Corinthians, tá fazendo esse tipo de negócio. Então se o Biel chegar no Corinthians, nesses moldes aqui, não vai me surpreender, né? Porque a gente sabe que a gestão que tá lá é mais do mesmo. RT, renovação e transparência, os caras estão lá, estão tudo lá, andando por lá por dentro, estão influenciando sim, quem falar que não tá, é loroteiro mesmo, e dane-se. E é isso, galera, a gente vai seguir com toda a repercussão que envolve o Esporte Clube Corinthians Paulista. Só vou pedir, deixa seu like, se inscreva no canal, e a gente vai voltar aqui numa próxima, tá? Seu like é importante, que ajuda a engajar esse vídeo, tá? E também a sua opinião, seu comentário aí, também ajuda a engajar e a compartilhar esse vídeo aqui com mais pessoas. Grande abraço, até mais, e vai Corinthians!